Boa noite, gente. A paz do Senhor, amém? Estamos felizes de poder retornar a essa casa. Para mim e para minha família, o Centro Evangelístico foi, e sempre será um divisor de águas. Para quem não sabe, a gente é oriundo desta casa. Foi aqui que a gente aceitou Jesus um dia. Aqui que a gente conhecemos a pastora Juliana, namoramos, nos casamos, demos os nossos primeiros passos na fé. Nosso ministério se iniciou aqui nesta casa, não aqui nesse templo, mas no Ministério Centro Evangelístico, aqui, ainda quando era ali em frente à delegacia. Então, a gente tem uma gratidão imensa por esse ministério. Quero agradecer ao pastor Rafael pela oportunidade que nos é concedida de uma vez mais poder estar nessa tribuna. Alguns meses atrás nós estivemos aqui, depois de 23 anos sem vir a essa casa, a gente teve a oportunidade de há 2 meses atrás voltar para ministrar. E aprove ao Senhor que o convite fosse externado uma vez mais para estar aqui, e a gente veio com muita alegria, amém? Eu me faço acompanhado da minha família, a pastora Juliana que está ali, a minha esposa, minha amiga, minha adjuntora, minha companheira, meu amor, amém, irmãos? Também está conosco meu filho, Giovanni, que hoje tem 27 anos, casado, uma bênção. A gente tem mais uma filhinha, que é a Axa Giovana, que tem 11 anos. Hoje decidiu não nos acompanhar. As crianças vão crescendo e aí já vai decidindo que não quer acompanhar mais os pais. Agora quis ficar com a cunhada e a gente permitiu. Mas a gente veio deixar uma palavra para a igreja e espero que a gente possa compartilhar algo de Deus com o coração dos irmãos. Eu já quero convidar você que é portador da Bíblia, a abri-la comigo, por favor, no livro do Gênesis. O capítulo é o capítulo do número 41. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Glautinho, é isso? Cadê? Ele está aí? Amém? Obrigado, viu? Pelo carinho, pela maneira tão cordial que nos recebe. Que os céus possam recompensar a sua vida. Amém? Queridos, enquanto você procura aí, no ano de 2024, ou o ano passado, foi o ano que Deus cumpriu algumas promessas na nossa vida, né? A gente tem vivido muita coisa boa da parte do Senhor, mas o ano de 2024, Deus cumpriu mais uma das promessas que havia nos feito. Deus, dentre muitas promessas que nos fez ministerialmente falando, Ele nos prometeu escrever livros. E a gente, no ano de 2024, escrevemos o livro Despotencializando a Ofensa. E esse livro tem sido uma ferramenta na vida de muita gente. A Bíblia diz que Golias afronta ou ofende a nação de Israel por 40 dias e 40 noites, a ponto da esperança fugir do coração de Saul e de todos os homens de guerra. Porque a ofensa tem o poder de roubar a esperança do coração daqueles que estão ofendidos. E Deus, através dessa história, fez queimar no nosso coração uma orientação para a nossa geração. E aonde eu tenho passado falando desse tema, tem sido libertador demais. Pessoas ofendidas abrem mão de coisas importantes. E aqui a gente tem entregado algumas chaves para vencer a ofensa nesse tempo. Então você que gosta de ler e quiser abençoar a nossa vida, no final, nos procure, porque a gente tem alguns livros ali e podemos abençoar a sua vida. Quem achou o capítulo do número 41, encontre também o verso do número
51. Capítulo do número 41. O verso é o verso do número 51. Quem achou, por um sinal, diga glória a Deus. Muita gente para pouco glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Está escrito assim: ao primogênito José chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa de meu pai. Verso 52. Ao segundo deu-lhe o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E você diz glória a Deus. Amém? Feliz em rever o Jonas, feliz em rever o Zé, que está ali juntamente com a tua esposa, são meus amigos. E certamente eu tenho muitos amigos aqui. O pastor Júnior está ali também, a Camila. Bom revê-los, amém? Não sei se o John está aí, meu amigo também, meu compadre, juntamente com a Aline. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto extremamente conhecido da igreja. Porém, muitas lições estão envoltas nessa passagem bíblica que acabamos de ler. O cenário aqui é um cenário vivido pela pessoa de José, onde Deus decide mudar a circunstância da vida de José, fazendo dele um prisioneiro a um governador no Egito. A história de José muda. José está vivendo o tempo de glória da sua vida. E quem vê José vivendo o tempo de glória da sua vida, desconsidera tudo que José viveu para chegar aonde chegou. É muito fácil narrarmos o José governador, mas nem sempre a história foi essa. José, antes de ser governador, você é sabedor de que José vive muitas aflições, começando pela traição dos seus irmãos. José é traído pelos seus irmãos e ser jogado em uma cisterna por eles. Você conhece a história. Se não bastasse ser jogado na cisterna pelos seus irmãos, José também é vendido para uma caravana de ismaelita que passava por ali. José é levado para o Egito e a Bíblia Sagrada diz que ali ele é vendido como um escravo. Se não bastasse ser vendido como escravo, agora habita na casa de um homem chamado Potifar. E de uma maneira muito injusta, debaixo de uma calúnia, agora vai parar em uma cadeia. E o que chama a minha atenção é que José, mesmo vivendo esse tempo extremamente adverso, de prisão injusta, José não se restringe a isso e não abre mão de continuar produzindo. A Bíblia diz que nesta cadeia que José está, existe um padeiro e também um copeiro. O padeiro tem um sonho e o copeiro também. E a Bíblia diz que José vai revelar o sonho, tanto do padeiro quanto do copeiro. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que José, revelando o sonho do padeiro e do copeiro, José agora vai
dizer ao padeiro de que em 3 dias o padeiro perderia a sua cabeça, mas disse ao copeiro que em 3 dias ele seria restituído ao cargo que lhe pertencia. E que quando esse cargo fosse restituído, o pedido de José ao copeiro era: lembra-te de mim. A Bíblia diz que o padeiro morre com 3 dias. E o copeiro foi restituído ao cargo de copeiro do faraó. Ao ser restituído, a Bíblia diz que o copeiro não lembra de José. Mas faraó vai dormir um dia, gente. E a Bíblia diz que ele tem um sonho. E eu acho lindo, porque quem produz em tempos de adversidade sempre vai ser lembrado. Já liberei uma palavra e isso merecia um glória da sua parte. Porque tem gente não entendendo como que nesse tempo tão adverso vivido por você, você não deixa de produzir. E eu vim como profeta te dizer: continua produzindo, porque alguém vai sonhar nesta noite para lembrar da sua casa. E se eu fosse você, já ia dando glória, aleluia, porque Jesus está aqui. Eu vim trazer um recado para alguém. A Bíblia diz que Faraó sonha, e o sonho de Faraó é que ele está na beira do Nilo, e ele de repente na beira do Nilo vê 5 vacas gordas pastando, e de dentro do Nilo sai 5 ou 7 vacas magras, que engolem as 7 vacas gordas que o faraó vira no sonho. Se não bastasse isso, no mesmo sonho o faraó vê 7 espigas de milho gorda, que de repente de dentro do Nilo sai 7, aleluia, espigas magras que engolem as 7 espigas gordas. Aleluia, os magos da época, os adivinhos da época do Egito não puderam adivinhar e revelar o sonho. Mas quem produz em tempos difíceis, aleluia, interpreta o sonho de quem não pode interpretar. José, aleluia, glória a Deus, é lembrado pelo copeiro, que diz ao faraó: faraó, já que nenhum mago e nenhum adivinho conseguiu adivinhar o que o senhor sonhou, ou interpretar o que o senhor sonhou, eu lembrei de um homem. Ele está preso, mas mesmo preso, faraó, ele interpretou o meu sonho. Porque quem sonha tem capacidade de interpretar o sonho, aleluia, do outro que sonhou. A Bíblia diz que o faraó mandou chamar José. José é introduzido na presença do faraó. Eu estou na introdução, já vou pregar agora. E a Bíblia diz que quando José entra na presença do faraó, a Bíblia diz que faraó conta o sonho para José. E José revela o sonho, tu conhece a história. José disse a faraó: essas 7 vacas gordas são 7 anos de bonança. Essas 7 espigas gordas são 7 anos de bonança, faraó. Mas essas 7 vacas magras que engolem as 7 vacas gordas, e essas 7 espigas magras que engolem as 7 espigas gordas, faraó, são 7 anos de escassez. Porém, se nesse tempo de bonança o Senhor levantar alguém que administre bem, aleluia, o Egito, certamente em toda a terra faltará, e no Egito terá, porque Deus se antecipou ali mostrar um sonho. Faraó olha para José e não vê em nenhum outro homem a capacidade de administrar o Egito. Eu poderia abrir um parênteses aqui para dizer que Deus está à procura de gente que saiba administrar nos dias das bonanças.
A nossa geração tem problema com o tempo de bonança. A gente é parte de uma geração que no tempo de bonança gasta tudo. E quando chega o tempo da escassez, larga esse negócio para lá, outro dia a gente volta para falar disso. Mas cuidado com o tempo que você está vivendo. Se Deus tem te prosperado, administre esse tempo. Lide bem com esse tempo. A Bíblia diz que o faraó da época levanta José como governador do Egito. O que José é? O que José é? Governador do Egito. José não é mais escravo. José, aleluia, não é mais agora, aleluia, alguém que foi vendido, alguém que está preso. Ele não é mais um prisioneiro. Agora José é o governador do Egito. E a Bíblia diz que nesse tempo, justamente nesse tempo, nascem 2 filhos a José. E eu prego agora. Ao primeiro filho que nasce de José, José dá o nome de Manassés. Qual é o nome que José dá ao primeiro filho? Manassés. O que quer dizer Manassés, pastor? Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a aflição da casa do meu pai. De que José está se referindo? José está se referindo àquele período das traições dos irmãos. Ao que José está se referindo? José está se referindo ao tempo da calúnia na casa de Potifar. Do que José está se referindo? José está se referindo ao tempo de prisão, aleluia, injustamente. Aleluia. José está dando o nome do seu filho baseado em uma experiência da vida, porque isso era cultural em Israel. Era cultura em Israel dar nome ao seu filho baseado no momento que se estava se vivendo. Quem não se lembra de Abraão, quando nasce Isaque? Abraão dá o nome para o menino de Isaque porque Deus lhe deu motivo para sorrir. Quem não se lembra do capítulo do número 35 de Gênesis, do verso do número 18, quando Raquel, em trabalho de parto, aleluia, sentindo muitas dores porque seu parto se complicou, e morrendo ela gritou dizendo: o nome do menino é Benoni, porque Benoni quer dizer filho da minha dor, filho da minha morte. Mas no verso 19, a Bíblia diz que Jacó toma a palavra e diz: Benoni não. Aleluia, Benoni não, porque nada que é meu vai ser lembrado como dor. Eita, glória a Deus. Aleluia, o nome dele é Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita, filho da minha força. Eu vim como profeta dizer que você não vai ser lembrado pela vergonha, mas você vai ser lembrado pela honra. Oh, de calachúria, Márcia. Aleluia. Aleluia. Quem não se lembra dessas 2 histórias que eu contei? Porém, quando eu leio o texto que diz que agora José dá o nome do primeiro filho de Manassés. Manassés quer dizer, aleluia, que Deus me fez esquecer da aflição, do trabalho, da vergonha, da humilhação, dos maus tratos. Manassés quer dizer lágrima, Manassés quer dizer dor, mas Manassés quer dizer Deus me fez esquecer de tudo isso. E quando eu penso nisso, Deus me faz entender que uma vez que dá-se 2 filhos a José, e ao primeiro ele dá o nome de Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer do tempo da minha dor, e ao segundo ele dá o nome de Efraim, que quer dizer
Deus me fez crescer. Deus me fez crescer. Deus me fez prosperar. Aonde, pastor? Na terra da minha aflição. Deus me faz entender. Olha aqui para mim, por favor, irmão. Olha aqui para mim, por favor. Deus me faz entender que na vida de José teve 2 tempos. José está narrando 2 tempos da vida. E o que chama minha atenção é que quando José narra os 2 tempos da vida, ele está me fazendo entender que para o segundo tempo da vida chegar, ele precisou passar pelo primeiro tempo. E o primeiro tempo foi lágrima, o primeiro tempo foi dor, o primeiro tempo foi dificuldade. Eu vim aqui dizer que Deus tem um segundo tempo para a tua casa. Deus tem, lá, alguém pegou lá atrás. Deus tem um segundo tempo para a sua família. Ai não, irmão. Levanta a sua mão para glorificar, porque você pode estar vivendo o primeiro tempo, mas esse primeiro tempo não te define. Esse primeiro tempo que alguém não acredita em você, esse primeiro tempo que alguém não acredita na tua família. Eu já vivi isso, talvez você esteja vivendo agora, mas eu quero te dizer que o meu Deus é expert em estabelecer novos tempos. O meu Deus é expert em estabelecer segundo tempo. E quando o segundo tempo chega, Jonas, todos ficam apavorados e perguntando como que isso aconteceu. E com muito respeito, a cotovela alguém vai ser o segundo tempo está chegando aí. Não, vê se ele acreditou, irmão, que ele está me olhando com o olho estatalado. Catuca, vai ser o segundo tempo está vindo aí, irmão. Olha para alguém assim, esse primeiro tempo é a prenúncia do segundo. O primeiro tempo pode ter sido, sim, aleluia, de dor, de humilhação, de choro, porque o nome do primeiro filho, a saber, Manassés, quer dizer, aleluia, Deus me fez, eu preferi esquecer. Deixa eu te falar, há momentos na nossa vida que é melhor esquecer, não é verdade? Só que o que chama a minha atenção, pastor Júnior, é que o texto diz, está no texto, Deus me fez esquecer. Sabe o que José está dizendo? O que eu vivi foi tão avassalador que eu seria incapaz de esquecer. Aí Deus me ama tanto que Ele me fez esquecer. Porque aquilo que eu não consigo fazer, tem gente que está com a vida travada aqui porque não consegue esquecer. Tem gente que está com a vida, pega isso aqui. Tem gente que não está conseguindo romper, pastor. Tem gente que tem tudo. Você conhece, pastor, gente que tem tudo para dar certo? Eu sou pastor de igreja há 19 anos. Eu pastorei só uma igreja há 18 anos. Eu lido com gente dia e noite. E eu conheço gente que eu olho para ele e falo, meu irmão, esse cara tem tudo para dar certo. Por que não vai? E o que não está deixando ir é uma falta de perdão, porque não consegue esquecer, não consegue liberar. Está há 10 anos pensando a mesma coisa. Quando abre a boca, se percebe que a ferida é a mesma. Deixa eu te perguntar, até quando você vai aceitar essa prisão na tua vida, moça? A senhora tem tudo para dar certo. A senhora ainda está presa nesse relacionamento de 10 anos que não deu certo. Esquece isso. Deus deu o melhor para você. Aquilo não foi perda, aquilo foi livramento. Você está presa a algo que não deu certo há 10 anos atrás. Perceba que ao primeiro ele dá o nome de Manassés. E a verdade é que quando ele diz que Deus lhe fez esquecer, é que de fato há momentos que é melhor que a gente esqueça, né? A gente quer esquecer, mas como esquecer se não conseguimos? Ora a Deus que Deus vai lhe fazer esquecer. Não, eu vou profetizar, Deus vai lhe fazer esquecer. Quem recebe isso aqui, Deus vai lhe fazer esquecer. Deus tem o poder de me fazer esquecer. E por que Deus quer me fazer esquecer? Porque o que Ele tem para mim no futuro é maior do que eu vivi no passado. E deixa eu te falar uma coisa. A gente gosta muito do segundo tempo da vida de José, porque o segundo tempo da vida de José, Osé, Efraim. E o que quer dizer Efraim? Deus me fez. A gente gosta quando Deus faz a gente crescer. Mas ninguém vai viver o tempo de crescimento sem antes passar pelo tempo. Se eu fosse pregar, dar um tema para minha mensagem, eu daria
Deus tem um segundo tempo para você. Isso aqui é uma profecia, só quem crê em profecia levanta uma mão. Se crê muito, levanta as duas. Deus tem um segundo tempo para você. Se dá para você abrir a boca e reagir, Deus tem um segundo tempo para a tua casa. Deus tem um segundo tempo para a sua família. Deus tem um segundo tempo para a tua empresa. Pastor, parece que vai falir. Não vai. Parece que vai fechar. Não vai. Parece que eu vou perder. Não vai, por quê, pastor? Porque Deus tem um segundo tempo. Quem crê nisso, levanta a mão e abre a boca para adorar. Amaite promandorevácia. Aleluia. Aleluia. Não tenha medo de passar por esse primeiro tempo. Não tenha vergonha. Sabe o que eu tenho aprendido, gente? É que esse primeiro tempo faz parte, aleluia, glória a Deus, dos planos de Deus para a minha vida, esse primeiro tempo. Porque é esse primeiro tempo que me dá autonomia para viver o segundo. Viver esse segundo sem a história do primeiro é ir para o segundo tempo sem direito de desfrutar do que o segundo tempo tem reservado para você. Pega isso aqui. Fechei a Bíblia, viu? Em 2004, membro do Centro Evangelístico Internacional, eu fui enviado para uma cidade, São Pedro da Aldeia, para um bairro chamado Alecrim, para fazer um trabalho missionário. Eu era líder de missões. E lá nesse bairro tinha um lixão. E eu fui enviado para lá e começamos a fazer um trabalho no lixão. Eu com 5 adolescentes da igreja, a minha esposa, e a gente ia para lá. Meu filho pequenininho, hoje já está grandão ele lá, pequenininho, e a gente ia para lá fazer a obra. Eu lembro que eu literalmente, quando começou a pregar no caixote, aqui eu tenho gente que viveu essa experiência comigo e sabe o que eu estou falando é verdade. Eu comecei a pregar num caixote de tomate, irmão. E aí a gente ia. Aí todo domingo eu trazia um ônibus de lá para cá, da turma do lixão, que vinha para a igreja. Eu lembro como se fosse hoje. Aí era uma benção, a gente vinha. Aí eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, porque vida de missionário é terrível. Não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Eu ia lá para a cantina e ficava pedindo os irmãos: irmão, me dá o dinheiro, você vai comer o salgado, não dá para cá para pagar o ônibus. Ah, você está rindo que não foi você. E meu irmão, era uma coisa terrível. E eu levava o povo, trazia o povo, que coisa maravilhosa, 2004. Mas eu não sabia pregar, eu subia no caixote e eu falava do meu jeito. Filho da Dona Maria, nem da cabeça do jacaré, nem da cauda, da barriga do jacaré. Pregava. E Deus foi fazendo a obra. Em 2008, o pastor, que na época era o pastor da igreja, decidiu nos liberar, dizendo: olha, a gente vai precisar parar com o trabalho, ou você continua, ou você volta, ou você continua. Eu falei: pastor, o senhor me permite continuar? Ele falou: permito, você pode ficar. Eu fiquei, gente, deixa eu te falar, eu não entendia nada, eu era cru, não tinha experiência nenhuma, e eu decidi ficar cuidando daquele povo do lixão. Só que Deus mudou a história, irmão. Hoje eu tenho pessoas que são filhos de gente que catava lixo, que hoje é formado em... Hoje a gente está construindo uma creche escola para 400 crianças. E deixa eu te falar uma coisa, o sonho, o projeto, aleluia, está todo pautado nas pessoas que se formaram. E quando eu olho para elas assim, era tudo filho da turma do lixão. Olha lá o que Deus fez. Deixa eu te falar, se você acreditar que vai haver um segundo tempo, há 1 ano atrás, aleluia, eu vou contar isso aqui para a glória do nome do Senhor. E eu peço a você que você, pelo amor de Deus, olhe para mim como humildade, porque eu tenho muita humildade para dizer isso. Há 1 ano e meio atrás, eu estava nos Estados Unidos pregando a palavra do Senhor. E sabe quando eu estava lá, o que eu pensava? Deus me fazia lembrar do lixão. E Deus falou: meu filho, quem vive o primeiro tempo, eu vou colocar no segundo tempo. Eu vim como profeta te dizer: você não está entendendo agora, mas quando Deus te colocar em lugares altos, Deus vai te fazer lembrar que aquele primeiro tempo foi o que te deu autonomia para viver o segundo tempo. Quando eu estava lá, teve uma
uma pessoa que quis me desmerecer, dizendo: o que você está fazendo aí? Quem é você para estar aí? Sabe o que Deus falou comigo? Diz para ela que fui eu que te coloquei aí, porque você suportou o primeiro tempo da vida. Pega na mão de alguém e fala: o que Deus vai fazer vai ser extraordinário. Eu terminei agora. Ao primeiro deu o nome de Manassés. Deus me fez esquecer. E ao segundo pastor deu o nome de Efraim, que quer dizer Deus me fez crescer. Está preparado para esse segundo tempo? Eu vi como profeta dizer que é inevitável. Se você viveu a primeira fase, desceu aqui agora, pega o que eu vou te falar. Quem aqui já jogou fliperama? Já passou, agora não tem mais, mas só quem tem mais de 40, epa. Revelou-se. Você já percebeu que lá no fliperama, quando você jogava, quando você enjoava da fase e queria pular, você conseguia pular a fase, sim ou não? Foi a revelação que desceu na minha cabeça aqui agora. Não tente pular as fases da sua vida. A primeira fase é obrigatória. Não dá para pular a fase. Desceu aqui agora. Tem um novo ciclo preparado por Deus para sua casa. Mas esse novo ciclo está extremamente pautado em você passar pelo primeiro ciclo. Nenhum novo ciclo se estabelece sem que você passe pelo primeiro ciclo da vida. E eu vim como profeta te dizer: não tenha vergonha do primeiro ciclo. Aleluia, glória a Deus. Não se intimide pelo primeiro ciclo. Tá chorando, não tem problema. Tá doendo, não tem problema. Estão falando de você, não tem problema. Não estão te entendendo, não tem problema. É só o primeiro ciclo. É só o primeiro tempo. Esse primeiro tempo é o tempo Cronos. É o tempo do relógio. O tempo que o homem vê. Mas o segundo tempo está chegando. E qual é o segundo tempo? É o tempo Kairos de Deus. Eu vim profetizar que o tempo Kairos chegou. Se você acredita no segundo tempo, vai ficando de pé. Eu quero orar por você agora. Se você acredita no segundo tempo, fica de pé. Mas fica glorificando, pelo amor de Deus. Tem um segundo tempo para sua casa. Eu lembro quantas vezes pareceu impossível algumas coisas. Eu lembro quantas vezes alguém disse que não iria dar certo. Eu lembro quantas vezes alguém disse que era fogo de palha. Talvez é isso que você está ouvindo. Quantas vezes talvez você ouviu que a tua família não iria conseguir vencer, que a tua casa não iria mudar, que os teus filhos não iriam tomar um novo rumo. Mas hoje eu vim como um profeta para trazer esperança para a tua alma. Tem um segundo tempo preparado para você. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. O ministério de louvor se prepare. Eu oro e passo para quem é de direita agora. Eu acredito nesse novo tempo. Se você também acredita, abre a boca e glorifica Ele. Se você também acredita, eu já sinto esse segundo tempo chegando. O tempo do Efraim está vindo, tá muito perto. O tempo, ei, minha irmã, essa semana dobrou a luta, minha irmã. Esse mês as coisas parecem que apertaram mais. Esse é o sinal. Está mais perto hoje do que ontem. Abra a boca e glorifica. Está mais perto hoje do que ontem, minha irmã, meu irmão. Suporta só mais um pouco, está muito perto. Suporta só mais um pouco. A afronta foi grande, foi? Aguenta só mais um pouquinho. Eterno Deus, eu acredito na tua palavra ministrada. E como profeta nesta noite eu quero lhe pedir. Olha aí o teu povo que acredita que vai valer a pena passar pelo primeiro tempo da vida. Porque como José, o primeiro tempo foi inevitável. Se a gente pudesse fugir desse primeiro tempo, nós fugiríamos. Mas não tem para onde fugir quando o primeiro tempo chega. Mas o extraordinário, Senhor, é que a gente crê que o segundo tempo está a caminho. Aleluia. E quando esse segundo tempo chegar, as lágrimas vão se secar.
O choro vai dar lugar a riso. A tristeza vai dar lugar à alegria. A aflição vai dar lugar à paz. E a desesperança vai dar lugar à esperança. Eu profetizo isso sobre toda a igreja aqui. Profetizo, meu Pai, que nessa quinta, ó Pai amado, profética, essa quinta-feira, o profético do Senhor vai inundar essa casa. E nós vamos sair daqui cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Vamos louvar, Senhor. Queridos, eu sei que talvez você chegou aqui, o amigo não sabe do momento que você está vivendo, o familiar não sabe do momento que você está vivendo. Eu lembro porque por vezes, como filho, meu pai passando por lutas e nós não sabíamos as lutas que ele vivia, porque há primeiros tempos das nossas vidas que ninguém tem conhecimento e a gente chora sozinho, a gente guerreia sozinho, parece que a gente vai sucumbir. E talvez foi assim que você entrou aqui hoje, vivendo este primeiro tempo da vida, mas você acredita que o Deus que é todo poderoso já preparou um segundo tempo para você. Esse primeiro tempo da sua vida não te define, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Mas entenda. Existem segundos tempos da nossa vida que está extremamente pautado no nível de relacionamento que eu tenho com aquele que me leva para esse segundo tempo. Existem segundos tempos da minha vida que está extremamente entrelaçado a um relacionamento, uma confiabilidade a esse Deus que pode me levar para esse segundo tempo. O problema é que existem muitos dentre nós que querem viver um segundo tempo, mas não querem relacionamento com aquele que pode me levar para o segundo tempo. Esse segundo tempo o melhor amigo não leva. Esse segundo tempo quem tem condição não leva. A boa conexão não leva. Esse segundo tempo está extremamente conectado a esse Deus que te leva para esse segundo tempo. Não é pelo que você pagou, mas é pela graça e pela misericórdia. Só que deixa eu te falar uma coisa. Um dia eu cheguei na porta dessa igreja com o braço quebrado, todo ruim, afastado do evangelho, e decidi entregar minha vida para Ele. E Ele me levou para um segundo tempo da vida. Talvez você hoje precisa fazer o que eu fiz um dia e o que muitos dentre nós têm feito. O que eu preciso fazer, pastor? Entregar a sua vida para aquele que pode te tirar desse primeiro tempo. Talvez esse primeiro tempo esteja sendo um primeiro tempo de sofrimento por causa da depressão, por causa de um monte de síndrome que se estabeleceu, por causa de um monte de falta, mas eu quero te dizer que Deus tem poder de te tirar dessa situação. E eu quero conhecer você, que se afastou por algum motivo, ou nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você ouviu esta palavra, e esta palavra, aleluia, veio como uma rema para a tua alma, como uma resposta para você. E você quer entregar sua vida para Ele hoje. Cadê você? Pastor, eu estou afastado, eu quero voltar hoje. Cadê você? Pastor, nunca entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero entregar hoje. Cadê você? Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha desse primeiro tempo. É você acreditar que esse primeiro tempo faz parte da vida que vai te fazer levar no segundo. Mas você precisa entregar sua vida para Ele. Cadê você? Dá um sinal com sua mão. Eu quero orar por você. Onde você estiver, eu oro. Onde é que está a primeira pessoa para Jesus? Eu sei que você veio. Eu sei que você está aqui. Cadê a primeira pessoa para Jesus? A primeira pessoa para Jesus. A primeira pessoa que está afastada, mas quer voltar hoje. Você veio aqui? Você veio aqui? Cadê você? Sinal com a mão, eu oro. Sinal com a mão, eu oro. Pastor, estou afastado, eu quero voltar. Tem uma mão levantada ali. Tem uma mão levantada. Cadê a segunda pessoa para Jesus? A segunda pessoa para Jesus. Tem mais duas pessoas lá atrás. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Até não tenha vergonha, não tenha medo. É isso mesmo, cadê? A senhora também está voltando? Tem mais uma vida aqui. Cadê a quinta pessoa para Jesus? Não, se vai aplaudir, aplaude de verdade, irmão. Se vai adorar esse Deus, adora de verdade. A glória é dele, o louvor é dele.
para Jesus, a quinta pessoa para Jesus. A quinta pessoa para Jesus. A quinta veio. A sexta, a quinta. Queridos, eu não tenho mais tempo, senão eu não volto mais aqui. Pastor,